nos acompanhar, mas não há problema nenhum de fazer essa gravação, e eu espero realmente contribuir, e eu fiquei muito contente com o convite, primeiro, de falar da minha instituição, né, que eu abracei, que eu realmente me sinto vocacionado, e é por isso que eu vou começar a falar, contando um pouquinho da história do Ministério Público, né, o que é Ministério Público. E tem uma passagem bem interessante, quando eu ingressei aqui no Ministério Público do Estado da Bahia, em 2004, eu fui contar a notícia para minha avó materna, e ela ficou muito contente, ela me chama, não, filhinho, que bom, tal, mas me diga uma coisa, quando é que você vai ser promovido para juiz? Então, né, às vezes as pessoas elas não entendem que são instituições, é uma instituição diferente do Poder Judiciário, mas, enfim, por isso que eu gosto de falar, né, do Ministério Público, e eu fiquei também muito contente de falar da minha atuação, porque, de uma forma geral, promotor, quem faz parte do Ministério Público, lato sensu, é um servidor público, e ele tem que dar a resposta à sociedade, né? Então, ele tem que mostrar o seu serviço. E, às vezes, isso não é possível, porque são ações intra-gabinete, né? São ações até sensíveis que não são muito divulgadas, e oportunidades como essa possibilitam que a sociedade tenha esse feedback, né, do Ministério Público do que vem acontecendo. E preparando esse material, eu também gostei muito de fazer um apanhado, né, desse tempo todo que eu estou aqui à frente dessa Promotoria Regional Ambiental, e que até vai servir assim como um banco de dados para futuras apresentações, né. Mas, como eu disse, a gente vai começar um pouco, o que é o Ministério Público, né? Afinal de contas, às vezes, quando você fala o nome promotor, muita gente fala promotor público, que era usado lá atrás, né, que é o promotor de justiça, nem liga a figura com a própria instituição, né, nem sabe que o promotor de justiça é do Ministério Público. E é interessante porque a gente, é sempre assim, né, instituições ou determinadas funções, a gente sempre vai lá atrás buscar, poxa, mas começou por quê, né, da onde e tal. E lá no mundo antigo a gente tem algumas figuras que são apontadas como, olha, isso aqui pode ser a gênese, né, pode ser onde se iniciou essa função do Ministério Público. No Egito, por exemplo, eles chamam esse magiaí, né, que eram os olhos e a língua do rei. Então, ele protegia os órfãos, as viúvas, auxiliava nas instruções processuais para descobrir a verdade. Na Roma Antiga, ao lado dos procuradores do rei, que esses defendiam o patrimônio da coroa, tinham o que eles chamam de defensores civitatis. Então, são aqueles que procuravam defender a coletividade. Mas, em tempos mais modernos, isso os historiadores são unânimes em apontar, que foi realmente na França que surgiu o Ministério Público como nós conhecemos hoje, né? E é um pouco já antigo, né? Houve uma ordem lá do Felipe IV, o Belo, na França, em 1302, que criou uma estrutura dos chamados agentes do rei, né? E esses agentes, eles defendiam o Estado, né? Realmente, o Ministério Público ele surge muito vinculado à defesa dos interesses do Estado, mas lá ainda na França, já nessa época, esses agentes do rei, eles já promoviam a acusação em ações penais, né, que, vamos dizer assim, é o carro-chefe do Ministério Público, e além de fiscalizar atividades judiciária e policial. Mas, em 1670, no reinado de Luís XIV, que já vence essa expressão, né, Ministério Público, e tem, então, o que se chama de emancipação institucional. Então, deixa de ser um procurador do rei para ser um procurador da sociedade, né? Perfil que vige até os dias de hoje. E no Brasil, como é que funcionou?
A gente teve a descoberta lá em 1500, a fundação da cidade de São Salvador, 1549, e aí, sob o reinado, sobre a ocupação, né, o rei Felipe III, da França, desculpa, da Espanha, Felipe III criou o Tribunal de Relação do Brasil. Então, se criou uma justiça aqui, com esse tribunal, e havia designação de 10 magistrados, e entre eles, no regimento interno dessa corte, tinha uma função exercida por um desses juízes, que era o de procurador dos feitos da coroa, fazenda e fisco, e promotor de justiça. Esse cargo ele foi, primeiramente, desempenhado por Manuel Pinto da Costa. E é interessante que, nesse regimento interno, qual que era a função, né, desse promotor de justiça? Então, era bem genérico, era requerer tudo que se fizer a bem da justiça. A expressão mesmo aqui no Brasil, Ministério Público, veio com o decreto de 1874, mas é importante que a gente entenda, né, por que Ministério Público? Ministério, que vem do latim ministerium, indica ofício, né, é uma incumbência, e público, aquilo que diz respeito à coletividade. Então, em termos, assim, bem assertivos, é um ofício desempenhado em prol da coletividade. Eu, sempre quando eu costumo fazer, né, sempre muito ligado à figura do promotor de justiça, às questões criminais. Só que é além da acusação, né? Você, quando é um promotor de justiça, você quer ver a justiça aplicada. Então, não raro, o promotor chega no tribunal do júri e pede absolvição, né? Olha, realmente chegamos até aqui, mas não estou convencido que ele deva ser condenado, tal, porque o que se busca não é a acusação, e sim a justiça. Por isso, Ministério Público, por isso, promotor de justiça. Em termos de constituições brasileiras, a nossa primeira não previu a instituição, né, 1824, ainda lá no Império. No entanto, havia, sim, promotores de justiça designados pela coroa. No entanto, ainda durante o Império, o então ministro da Justiça, chamado Campos Salles, ele publicou 2 decretos organizando a Justiça Federal e reconhecendo o Ministério Público como uma instituição necessária, né, embora ainda vinculado ao Poder Judiciário. E é por isso que é conferida a Campos Salles a condição de patrono do Ministério Público, né, que foi a pessoa que, de fato, reconheceu a instituição, deu importância à instituição. Veio a Constituição Republicana de 1891, e daí já, assim, com a previsão da escolha do Procurador-Geral entre os ministros do STF, essa escolha pelo presidente, mas é, de fato, com a Constituição de 1988 que a gente tem o perfil atual do Ministério Público, né? E não tem... Quem estuda a Constituição sabe que a instituição mais fortalecida por ela foi o Ministério Público, né? Ganhou autonomia financeira e administrativa e desvencilhou dos poderes executivo e judiciário. E é interessante que, tendo contato agora com outros países, por causa do Bosque Modelo aqui da Ileia Baiana, e o pessoal interessado em saber o papel do Ministério Público, eles não conseguem entender, né? Porque no Peru, por exemplo, é muito vinculado ao Poder Executivo. Você pega nos Estados Unidos, normalmente o promotor é um advogado eleito ou indicado em determinados estados. Então, essa instituição fora do Poder Executivo e Judiciário não é muito bem compreendida, assim, mundo afora, né? Mas, felizmente, é a forma como o Ministério Público aqui no Brasil atua, e se pudesse tentar encaixar em algum lugar, seria como essa segunda frase que eu coloquei aqui, né? Uma mola propulsora do sistema de freios e contrapesos que a gente tem entre os poderes. E o artigo 127, ele define que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função de dizer o direito, né, jurisdicional do Estado, incumbindo a instituição a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E aqui esse finalzinho é muito importante para a gente, né?
como eu disse, essa vinculação e filmes americanos que caem aí na nossa cabeça quase todo dia, tribunal do júri, o promotor acusando, tal, mas aqui a gente tem essa incumbência que não é tão comum fora do Brasil, da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, pega interesses individuais indisponíveis, criança e adolescente, pessoas com deficiência, idosos. Então, são todos que são acolhidos dentro do Ministério Público, que têm condições de ofertar sua defesa, mesmo que individualmente. Agora, quando a gente pensa em coletividade, em interesses sociais, aí já incumbe ao Ministério Público a defesa da educação, da saúde e do meio ambiente. Tanto que aqui no artigo 29, como uma função do Ministério Público, que a gente tem a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, consumidor, por exemplo. E para que o Ministério Público tenha mecanismos de fazer essa defesa, na própria Constituição já está falando como que ele vai fazer isso, por meio do inquérito civil e da ação civil pública. Então, se a gente fizer um paralelo aqui com a atuação criminal, a gente tem o inquérito policial, que é um instrumento que colhe elementos de prova, e a gente tem, em interesses difusos e coletivos, o inquérito civil, capitaneado pelo promotor de justiça, que faz a coleta desse mesmo material. E no final, se no criminal você pode oferecer uma denúncia, na defesa dos interesses transindividuais, um dos mecanismos, um dos instrumentos judiciais colocados à disposição é a ação civil pública. E é importante também que todo mundo saiba, o Ministério Público, apesar de uno, indivisível, ele é estruturado em diversas carreiras. Então, ele tem o Ministério Público da União, formado pelo Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, que a gente não tem mais territórios, e do Ministério Público Estadual, então, da União e estaduais. Dentro do Ministério Público Estadual, e aqui vem as nomenclaturas, né? Você tem os promotores de justiça que atuam em primeira instância, aqui, perante Teixeira, Mucuri, Medeiros Neto, Salvador, e os procuradores de justiça. Então, o promotor, na carreira, ele entra como substituto, ele passa pela primeira entrância, a entrância inicial, a entrância intermediária, a entrância final, então ele é promovido a procurador de justiça. Aí ele só atua perante o Tribunal de Justiça. Então, aqui, atualmente, temos promotores substitutos em Mucuri e Itaém. Esses promotores, eles são titularizados, então, Itaém é uma comarca inicial, Medeiros Neto é inicial, ele é promovido para uma intermediária, Mucuri é intermediária, Itamaraju intermediária, e depois para a final, Teixeira, Eunápolis, Porto Seguro, Salvador, e então para o Tribunal de Justiça. Já no âmbito do Ministério Público Federal, é um procurador da República, né? Então, aqui temos promotor de justiça, procurador de justiça, caso seja promovido, e no Ministério Público Federal é apenas uma nomenclatura que é o procurador da República. Então, feito essa explicação, né, do que é o Ministério Público, a gente vai tratar especificamente da atuação do Ministério Público da Bahia na defesa do meio ambiente. Como vocês puderam perceber, há uma gama muito grande de atuação. São vários assuntos, então há determinadas promotorias, como nessas cidades menores, né, que é o que nós chamamos de clínica geral. Então, o promotor de justiça é um só e atua em todos os casos. E, em razão dessa complexidade da sociedade, o que eu era demandado há 15 anos atrás é muito diferente do que eu sou demandado hoje, né? Há 15 anos atrás, vamos dizer assim, a pressão era muito menor. E hoje, a sociedade busca o Ministério Público, né? É a tábua de salvação. Então, não deu certo com a prefeitura, não deu certo com o vereador, inclusive, às vezes, até inverte isso, né? Já vai direto no Ministério Público, sem antes pedir o que lhe cabe de direito aí aos órgãos públicos, mas isso fez com que a instituição estabelecesse também um foco.
Tá, a gente tem uma gama de atribuição, mas há determinados assuntos que são mais importantes, que a gente deve dar um foco e articular junto a parceiros e fazer com que o promotor de justiça atue de uma forma melhor. E é por isso, então, que surgiu um planejamento estratégico. Se pensou a instituição num médio prazo. Vamos ver o que a sociedade espera do Ministério Público até 2023. E essa discussão começou lá para 2009. Então, foi feito esse plano estratégico nas mais várias áreas de atuação do Ministério Público. Então, exigir conselho tutelar em todos os municípios da Bahia. Se não me engano, se não foi conseguido, dos 417, faltaram 5 ou 3. Abate clandestino de animal, né? A questão do consumidor, de consumir essa carne imprópria para consumo, e assim vai, né? Improbidade administrativa, segurança pública, e no meio ambiente é interessante que a gente teve assim, um maior número de projetos, né? Devido a essa complexidade que a gente tem. Então, você tem saneamento, você tem floresta, você tem água, você tem resíduo, enfim, uma série de situações que você precisava ter um foco com um planejamento específico. E aí eu trago aí todos os projetos da área ambiental do Ministério Público, né? Eles são vinculados ao nosso centro de apoio. Então, nós temos um promotor de justiça, que é coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Ambiental, do consumidor, civil, criminal, etc. Então, nós chamamos de CEAMA, dá apoio a esses projetos, né, tem orçamentos específicos e tudo, e até hoje, desde a sua criação, 2013, até hoje, eu sou gerente desse programa Floresta Legal, e por 3 anos eu fui do Mata Atlântica Bahia, 2016 e 2019. E esses programas, o promotor de justiça se vale de material, de apoio do coordenador, do gerente do programa, e ele faz a adesão da promotoria. Olha, eu vou focar nisso. E aqui a promotoria que eu atuo, a Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, ela só não tem a todas as cores do Rio Catolé Grande, que é específico da região de Vitória da Conquista, e nem o projeto Movimenta, que é de mobilidade urbana, que é específico das promotorias locais. A atuação ambiental aqui do Ministério Público do Estado da Bahia, ela é diferenciada em relação a outros, porque se adotou um modelo a partir de 2011 de atuação regionalizada. Então, isso não impede que o promotor de Mucuri atue nas questões ambientais de lá, mas há determinadas questões que ultrapassam as fronteiras políticas, né? Tem danos ambientais que não respeitam essas fronteiras políticas, e é por isso que eles precisam ser enfrentados de forma regionalizada e de forma única por um único promotor, porque pode acontecer Nova Viçosa e Mucuri limítrofes, o promotor entende uma coisa em Nova Viçosa, o outro entende outra coisa em Mucuri, e então a gente tem o exemplo clássico aqui da eucaliptocultura, né, silvicultura de eucalipto. Então ela está presente em quase todos os municípios, então nada melhor do que um único promotor tratar desse problema e inclusive ter a visão macro, né? Não é uma novidade aqui do estado da Bahia, Minas Gerais já adotava esse modelo, só que nós fomos os primeiros a fazer a previsão numa lei com um cargo específico. Em Minas, por exemplo, é um promotor que é designado. Então, você pode ter toda a ingerência política, né, muda o procurador-geral, muda o promotor, aqui não. Nós temos todas as garantias do cargo, né, inclusive a inamovibilidade. Eu saio da minha promotoria se eu quiser ser removido ou promovido, né? A não ser, claro, infrações disciplinares, etc. Mas aqui quase o território todo do Estado está abrangido por promotorias regionais ambientais e a gente tem tido sucesso nesse modelo, como vocês vão poder ver aí na atuação aqui de Teixeira de Freitas. Eu pensei em trazer a vocês, primeiro, tratar de algo da lei, né? O que uma determinada lei prevê e o que então o Ministério Público tem feito em relação à concretude, né, a dar efetividade a esse instrumento normativo. O primeiro deles, que é até pouco conhecido,
que essa lei 9.795, que é de 99, que ela não é tão, já tem mais de 20 anos, que ela trata da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, nós temos o dever de ofertar essa educação ambiental, né? A própria lei, ela traz que a educação ambiental é entendida como um processo, né, por meio do qual se constroem valores sociais. A educação ambiental, ela tem que ser um componente essencial e permanente da educação nacional, né? Então, eu tenho um casal de filhos e é muito interessante, porque o meio ambiente realmente ele está impregnado em todas as matérias, e é assim que ele deve ser. É óbvio, ciência é muito fácil, né? Vai aprender sobre os biomas, então sabe que a Mata Atlântica está sendo muito devastada, que tem animais de extinção, etc. Agora, isso tem que fazer parte das outras, né? Então, quando você vai fazer uma matéria de matemática, se puder inserir algum cálculo relativo a mudanças climáticas, você insere a questão ambiental. Você vai tratar de português, o meio ambiente é dever de todos, qual é o sujeito da frase, e assim vai. E então essa educação ambiental é a que é clichê, mas é a que oferta a transformação, né? Quem aqui de pequeno faz coisas diferentes do passado, né? A gente às vezes não tinha essa consciência, ou a gente havia uma ignorância, né, que deveria ser feito de determinada maneira e a gente nem sabia. Então, isso faz parte de um processo, é constante, né, uma evolução nossa como ser humano. E uma promotora de justiça que atuava em Ilhéus, ela enxergou uma oportunidade de uma atuação e ela desenvolveu um projeto, né, hoje dentro do plano estratégico, chamado EcoKids e EcoTeens. Então, a ideia dela era punir responsáveis por infrações ambientais, destinar os valores de prestações pecuniárias para a área de educação ambiental. Então, nós temos um crime, a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, e 99% dos crimes ali previstos são de menor potencial ofensivo. O que isso significa? Que há a possibilidade de uma transação penal com o promotor de justiça. Você fez esse crime? Ao invés de ser processado, você vai fazer uma prestação de serviço à comunidade, você vai prestar ter uma prestação pecuniária. Então, ela conseguiu fazer com que essas infrações, essas prestações pecuniárias dessas infrações fossem revertidas para a elaboração de um jornal elaborado pelos próprios estudantes, né? Aí que é uma vertente do jornalismo estudantil. Então, o aluno elabora, ele pensa nas questões ambientais, ele elabora as matérias, e isso consta de um material que é esse jornal do EcoKids ou EcoTeens. O EcoKids é voltado para as crianças até 12 anos de idade, né, educação infantil e fundamental. O EcoTeens já são os adolescentes, e agora também pegando a educação de jovens e adultos, né, o EJA, trabalha com disciplinas específicas dentro da biologia, física, química, história, assim vai, e já tem um cunho um pouco mais profissional, né, já faz oficinas de jornalismo, de fotografia e tudo. A ideia lá do EcoKids é que tenha um conselho editorial, então, normalmente, são representantes da própria escola, do Ministério Público, da Secretaria de Educação, da Secretaria do Meio Ambiente. Há uma reunião desses atores, sentam com a escola que foi escolhida para fazer esse jornal, elaboram um calendário de reuniões e de atividades, e até o lançamento da edição. Essa produção gráfica, então, é paga com dinheiro dessa infração ambiental, tem o lançamento dessa edição, que serve não apenas para os alunos daquela escola, como vão também para as outras escolas. Então, assim, há até uma competição entre elas, quem faz melhor, né, uma disputa, assim, para ver até quem que vai fazer a próxima edição do jornal. É bem interessante. E aqui trago alguns exemplos, né? Então, há realmente um envolvimento muito grande para a produção do jornal. Então, tem pesquisas de campo, aqui foram visitar um lugar que faz a reciclagem, né? Uma central de triagem,
um recurso hídrico importante para aquela comunidade ou para aquela cidade. Os alunos se envolvem ali com a produção de materiais, então pegam garrafa PET, faz um fantoche, faz uma redação, poesia, tem toda uma produção, então roupas assim com material reciclado, tem ensaio de desfile, de apresentação, musical, teatral, e então tem um momento que é a culminância, que é o lançamento dessa edição, envolvendo normalmente todos os alunos da escola, e você tem ali reunião de prefeitos, secretários, vereadores, então a escola assim, se sente muito valorizada e os alunos adoram participar. Eu fui a segunda, na verdade, eu fui o segundo a aderir a esse programa, em 2014, e Itaém foi a segunda cidade do estado da Bahia a desenvolver o projeto EcoKids Ecoteens. E lá eu tive, assim, uma receptividade muito grande. Eu fui promotor em substituição em Itaém de 2012 até março desse ano, com alguns períodos aí de afastamento, mas, então, com uma interação, assim, muito forte com a sociedade, e felizmente conseguimos lá pessoas muito imbuídas, assim, que abraçaram o projeto, e ele conseguiu aí números expressivos ao longo desses anos, com 15 edições lançadas e com mais de 3.400 alunos envolvidos. E tem alguns momentos marcantes, assim, né, que, por exemplo, teve um lançamento do EcoKids na APAE, lá de Itaém, né, o intuito dessa educação inclusiva. Então, foi o primeiro jornal do projeto como um todo feito no MAPAI, e também teve o envolvimento da aldeia indígena Machacalis, ali numa escola em Batinga, se não me engano, distrito de Itaém. Então, também foi a primeira vez que houve envolvimento de indígenas ainda na produção do jornal. Teixeira de Freitas também aderiu ao programa em 2015. Aqui, inclusive, a gente já desenvolveu em escolas particulares. O programa ele pode ser em qualquer escola, Itaém foi escola pública, mas aqui já fizemos em escola particular. E o que eu senti, que além da produção do jornal, a escola, ela se sente na obrigação de fazer algo diferente. Então, por exemplo, teve uma escola, essas duas fotografias de baixo, que tinha o seu pátio aí tudo feio, desarrumado e tal, e ela resolveu, para o lançamento da edição, reformar a escola, né? Então, colocar grama, pintar ali, reutilizar pneu para fazer um ambiente mais bonito e, por que não, mais saudável, né, para os alunos e todos que frequentam ali aquela unidade escolar. Então, essas transformações, assim, a gente vê muito quando tem o lançamento das edições. E fizemos um evento em 2018 aqui, um workshop de fotojornalismo, produção textual e artes cênicas. Então, sem o envolvimento dos professores, isso é muito difícil, e a gente tem que capacitar os professores, né? Vai fazer redação, quer fazer um teatro, tal, como fazer, né? Então, trouxemos aqui profissionais dessas variadas áreas para capacitar todos os professores de Teixeira de Freitas e Itaém, que estariam envolvidos com as edições de 2019. E o EcoKids Ecoteens, ele teve tamanho sucesso que ele foi premiado com o primeiro lugar no prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos Fundamentais, isso em 2016. E o que fizemos aqui em 2016, só havia, se não me engano, 4, 5 cidades aderentes ao programa, né? Então, o sucesso do EcoKids aqui na região, em Itaém e Teixeira, de fato, contribuiu aí para que ele fosse agraciado por esse prêmio. Quem tiver interesse, tem um site específico dele, EcoKids Ecoteens, do Ministério Público do Estado da Bahia, né, MPBA, e, inclusive, o projeto, ele agora já é replicado no Ministério Público do Piauí. Quando a gente fala em meio ambiente, é muito difícil a gente não se referir ao artigo 225 da Constituição, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, então, lembrando que a palavra meio ambiente, ela aparece, eu não me lembro, 17 ou 19 vezes na Constituição.
E a gente tem no artigo 23, que é uma competência comum material a todos os entes federativos, ou seja, município, estados, Distrito Federal e União têm o dever de proteger o meio ambiente. Está lá no artigo 23. Como é que esses entes fazem essa proteção? É por meio dos seus órgãos e entidades, né, que congregam, que estão no Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, que inclusive é anterior até à própria Constituição, né? A gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938, de 81, então ela já previa aí essa integração entre os órgãos de defesa do meio ambiente, mas que a Constituição veio reforçar por meio dessa competência comum material do artigo 23. Agora, quando a Constituição traz que todos devem proteger o meio ambiente, pode parecer aquela história do cachorro de muito dono que passa fome, né? Ah, todo mundo pode? Ah, então empurra para um, empurra para o outro, tal. E o artigo 23, parágrafo 1º, ele traz uma disposição dizendo que uma lei complementar tratará da forma de cooperação, né, dos incisos do artigo 23. E aí demorou bastante, mas em 2011 veio essa lei complementar 140, que ela trata dessa forma, como que vai acontecer essa cooperação entre os entes federativos na defesa do meio ambiente em razão do exercício da competência comum. E essa lei, ela trata muito dessa divisão de atribuições. E o que é interessante, que a Bahia, ela já tinha tratado de uma gestão ambiental compartilhada do Estado com os municípios, por meio de uma resolução do seu Conselho Estadual do Meio Ambiente de 2009. Esse assunto começou a ser tratado em 2008, mas que acabou sendo instituído em 2009, que é o chamado Programa Estadual da Gestão Ambiental Compartilhada, GAC. Ele visa, de forma bem simples, o fortalecimento da gestão municipal ambiental. E o Ministério Público, diante dessa necessidade, criou como um programa da sua gestão estratégica o programa Município Ecolegal. Esse projeto ele visa garantir a regularização dos sistemas municipais de meio ambiente, né? São esses sistemas que ofertam adequada gestão ambiental. Mas como é que isso funciona na prática, né? Para que você tenha uma correta gestão ambiental, e aqui vão círculos, você tem o primeiro, a necessidade de uma lei, até pelo princípio da legalidade. O município pode agir na defesa do meio ambiente desde que ele tenha leis próprias que prevejam essa possibilidade. Então, se um agente vai aplicar uma multa, vai embargar, vai fazer qualquer ação administrativa, ele tem que se embasar numa lei. E essa lei tem que ser uma lei municipal. E é por isso que, para a adequação do sistema municipal de meio ambiente, tem que ter uma política municipal de meio ambiente, uma lei que trate da questão ambiental no município. Estamos num país democrático. O que significa democracia? A participação popular na tomada de decisões. E isso se faz na gestão ambiental municipal por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA. E esse conselho, inclusive, além de ser regular, de ter os seus membros devidamente designados, com reuniões periódicas, capacitação dos seus membros, deve respeitar a sua forma paritária. Não adianta ter um conselho formado só por agentes públicos. Então, você precisa ter a sociedade civil participando das decisões referentes a assuntos ambientais. Um outro instrumento muito importante é o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ele vai ofertar recursos para capacitações, para diversas ações relacionadas ao meio ambiente no município. E quem faz a gestão desse fundo é o CMMA. Para a correta gestão ambiental, a gente tem que ter um órgão capacitado. Se é uma cidade pequena e é uma diretoria dentro da Secretaria de Agricultura, não tem problema.
Se é uma secretaria municipal de meio ambiente e agricultura e turismo, não tem problema. Se for uma secretaria municipal de meio ambiente, só ela, melhor ainda. Mas o que a gente tem que ter são agentes capacitados lá dentro. E principalmente para duas ações. Primeiro, você precisa ter um número condizente com as demandas municipais dentro da Secretaria ou Diretoria do Meio Ambiente, e que essas pessoas sejam capacitadas para fiscalização e licenciamento ambiental. E o que se defende, inclusive, é que sejam servidores públicos concursados. Não adianta a gente ter contratados que ficam ao bel prazer do gestor municipal. Ah, você não vai dar essa licença ambiental? Então eu vou te demitir, vou contratar outro. Né? Você tem a estabilidade do servidor público, que passou por um concurso público, que não pode ser demitido dessa forma, que lhe dá a garantia de exercer as suas funções com mais autonomia. Então, além de ser capacitado, o que a gente defende é que seja formado por servidores concursados. Então, eles têm que ter o meio de fazer isso. Então, para fiscalização, tem que ter um veículo, tem que ter um GPS, né? Para onde que foi o dano ambiental? Pega as coordenadas geográficas. Tem que ter capacidade de detectar aquele dano ambiental, né? Pode não ser um expert, mas pelo menos ele sabe lidar com aquela situação. A água contaminada, que estágio sucessional aquela vegetação, isso é muito importante. Agora, em termos de licenciamento ambiental, além disso tudo, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. E olha só, você vai desenvolver determinada atividade, ela é passível de licença ambiental. Você primeiro precisa olhar para o meio biótico. O que vai acontecer isso com as plantas e os animais? Né? Qual que é a consequência dessa atividade para o meio biótico? Você precisa ter um profissional específico para isso, um engenheiro florestal, um biólogo. Para o meio abiótico, o que vai acontecer para a terra, para a água, para o ar? Você tem que saber disso. E, finalmente, um profissional sociocultural. O que vai acontecer com nós? Né? Qual que é o impacto dessa atividade no entorno para os humanos? Então, se não tiver essa equipe multidisciplinar, você tem um licenciamento ambiental capenga. Você não vai analisar todas as questões que deveriam ser analisadas para a gente mitigar os efeitos daquela atividade. Né? E, por fim, a transparência. É por isso que, para adequada gestão ambiental municipal, deve haver um sistema municipal de informação ambiental. E isso, eu falo para os municípios, pode ser no próprio site da prefeitura, né? Você coloca lá o Sistema Municipal de Informação Ambiental, a pessoa tem acesso aos licenciamentos, tem acesso às condicionantes, tem acesso a todos os documentos relativos àquela atividade. Ela fala, poxa, essa atividade que eu estou ouvindo aqui um barulho, será que ela pode fazer isso? Ela vai lá olhar na licença ambiental dela. Olha, o funcionamento dela é só até 18. Poxa, mas eu estou ouvindo barulho aqui até as 20 horas. Então, ela está errada. Né? Ela a população, de uma forma geral, ela se dá as informações para que ela exerça o seu direito. Então, isso é muito importante ter esse sistema de informações municipais relacionadas às questões ambientais. E aqui em Teixeira, como